A Cassie Ventura, que apanhou do Diddy naquele vídeo do hotel, né? Ela soltou o verbo no julgamento. Mas além disso, galera, muita coisa impactante rolou nos últimos dias na presença do júri. Então vem se atualizar comigo, galera, que eu trouxe um resumo completo de cada dia, o que cada testemunho contou, as provas materiais que foram apresentadas, vídeos e fotos que mostraram pro júri, enfim. É relatório completo pra você agora. Vamos lá. Inês Tranks, Peter aqui. Tô viajando, mas o julgamento tá acontecendo. Eu me comprometi, vou trazer pra vocês tudo que tá acontecendo lá. Vamos lá? Se ouvir as histórias dos supostos crimes do Diddy já era intragável, né? Ouvir os relatos das testemunhas, porra, galera, é mais puxado ainda, se prepara. O julgamento, porra, tá todo vapor acontecendo lá, a Vera mesmo, e a defesa e a acusação estão com foco total no caso Diddy. E como vocês sabem, né, como ninguém pode filmar as sessões, se ajeita aí que eu já peguei todas as fontes do que tá rolando na primeira semana do tribunal e trouxe pra vocês se atualizar agora, sem sensacionalismo, beleza? E vocês sabem, eu gosto sempre de avisar isso antes de começar esse vídeo aqui, é um assunto pesado. Eu não vou falar de personagens super-heróis, não, é um assunto pesado, é de cultura pop, mas é algo que tá acontecendo muito pesado, palavras muito fortes que eu vou usar aqui, então se você é menor de idade, eu sugiro que você não assista. Se você é pai, sugiro que você não assista perto dos seus filhos, né? Perto dos menores. Dito isso, vamos seguir. Dia 13. Bom, todo mundo estava esperando por esse dia desde que o julgamento foi anunciado, né? A testemunha que os promotores chamaram foi nada menos que a Cassie Ventura, a ex-namorada do Diddy que apareceu apanhando naquele vídeo de 2016 no corredor do hotel, ela mesma. A Cassie Ventura começou contando sobre o início do relacionamento com o Diddy. Ela contou que no aniversário de 21 anos dela, o Diddy beijou ela pela primeira vez. Ela disse que nesse começo ela gostava muito dele, que achava ele muito interessante, divertido pra caramba, mas que também sabia que ele tinha o poder nas mãos dele sobre a carreira dela. Bom, daí o assunto começou a ficar mais pesado. Cassie Ventura contou como o Diddy era instável, sabe? Quando eles discutiam, fatalmente ele ficava violento, sempre depois de uma discussão. Nas palavras dela, abre aspas, ele me batia na cabeça, me derrubava, me arrastava, me chutava, me pisava na cabeça se eu estivesse no chão. Eu falei que era pesado. No depoimento, a Cassie também falou sobre as festinhas, né, de safadeza. Ela disse que nos primeiros anos de relacionamento, o Diddy propôs pra ela um acordo de voyeurismo, sabe? Que ele observaria ela tendo relações com outros homens. Voyeurismo é quando você fica olhando outra pessoa tendo relação. Ela confessou que ficou chocada com essa proposta, mas que ao mesmo tempo ela sentia que não podia recusar porque o Diddy controlava grande parte da vida dela. Essa fala dela vai de acordo com o argumento da acusação que diz que a Cassie Ventura era coagida a participar das festas. Ao mesmo tempo, esse depoimento enfraquece, né, o argumento da defesa do Diddy que diz que a Cassie participava das festas porque ela queria, né? Você sente o peso da autoridade do Diddy sobre a Cassie nas falas dela? No depoimento, a Cassie explicou que, não sentia liberdade de desagradar o Diddy. Por quê? Porque ela tinha muito a perder, segundo ela. Então ela topou as loucuras lá, aguentou as agressões. Tudo isso pra manter o relacionamento, manter a carreira. E também manter a reputação, porque depois vieram também as ameaças. E a Cassie também fez umas descrições sobre as freak-offs. Ela disse que foi convidada pela primeira vez quando ela tinha 22 anos. E ela concordou em participar para fazer ele feliz. Ela confirmou que nas freak-offs ela passava dias acordada contra a vontade dela. Ela não podia dormir e o Diddy determinava cada detalhe do que ia acontecer e só ele podia dizer quando a festa acabava. E ela também contou que participou de muitas festas assim, né? Mesmo sem gostar, porque era uma forma de ficar próxima do Diddy. Mas como ela não queria estar ali, ela começou a usar drogas, né, pra dissociar a mente enquanto passava por tudo aquilo, porque além das performances que ela tinha que fazer com alguns homens contratados, ainda rolava muita pressão, muita humilhação durante a festa, né? Como, por exemplo, o Diddy ou algum convidado urinando nela. Olha o que ela falou sobre como eram as freak-offs, abre aspas. Eu me senti nojenta, fui humilhada, não tinha palavras para expressar na hora o quão horrível eu realmente me sentia e não conseguia falar com ninguém sobre isso. E ela também deu um detalhe, no mínimo, curioso, que pode fazer diferença nesse julgamento, tá? Com o passar do tempo, o Diddy fazia ela se encarregar da contratação dos acompanhantes. Ela tinha que fazer os contatos e garantir algumas coisas, como, por exemplo, se o cara tinha o tipo físico específico como ele queria, né? Se a pessoa não era um policial disfarçado. E olha isso, ela ou um agente de viagens tinham que tomar as providências para trazer os caras de outros estados para as festas. E isso, galera, é nada menos que transporte para prostituição, que nos Estados Unidos é crime federal. E essa é uma das grandes acusações desse processo. Ou seja, a Cassie Ventura confirmou um dos crimes do Diddy no depoimento dela. No fim desse dia, ela falou da briga do hotel que apareceu naquele vídeo, né? Ela confirmou que ela apanhou nesse dia porque ela tentou fugir de uma freak-off que estava acontecendo no quarto do hotel. Ela contou que nunca teve permissão para deixar uma festa dessa sem autorização do Diddy. Cara, que horrível isso, né, que ela tá falando. Mas nesse dia aí, ela disse que não tava aguentando mais e saiu correndo. Por isso que ele apareceu de toalha no corredor, agrediu ela e arrastou ela de volta pro quarto pra freak-off continuar. Agora, 2 detalhes desse dia, presta atenção. Depois de tudo isso que ela falou, imagina isso. As famílias do Diddy e da Cassie Ventura estavam presentes no tribunal nesse dia e ouviram tudo isso, cara.
Olha que pesado. E o outro detalhe é que a Cassie Ventura tá grávida de 9 meses, quase ganhando o bebê já. E mesmo assim ela levou todo o depoimento à frente, sabe? Respondendo todas as perguntas, dando detalhes, sabe? Dos piores momentos da vida dela. Todo mundo assistindo vídeos e vendo fotos de agressões e de festas também, das intimidades. Não é pra qualquer um, cara. Não é pra qualquer um, ainda mais nessa situação. Quase 9 meses, quase tendo filho. O psicológico é muito abalado, cara. Olha isso. Dia 14. Bom, mais um dia de sessão do tribunal e a Cassie Ventura voltou para o banco das testemunhas. Bom, ela contou detalhes de violência que ela sofreu. Quem presenciou essa sessão contou que a Cassie Ventura chorou muito nesse dia durante o depoimento. Principalmente quando ela contou que teve que buscar um tratamento de reabilitação e terapia de trauma em 2023. E que na época ela pensou até em acabar com a própria vida. Ela disse que ficou viciada em drogas durante todo o tempo que se relacionava com o Diddy e tentou ajuda profissional umas 5 ou 6 vezes. E ela também contou que em 2018 ela tentou fugir de uma festa e foi perseguida pelo segurança do Diddy. E com punição, o Diddy ela. Você sabe, né? Eu não gosto de falar essa palavra, não me sinto bem, de verdade. E a Cassie também jogou outra bomba nesse processo. Ela disse que se sentia presa porque o Diddy ameaçava divulgar os vídeos das freak-offs e acabar com a carreira e a reputação dela. Ela tinha medo do que a mãe dela e os fãs iam achar se os vídeos viessem à tona, né? E ela também disse que tinha medo dessas ameaças porque o Diddy tinha armas com ele. E essas ameaças duraram mesmo depois do fim do relacionamento deles. De acordo com a Cassie, o Diddy não era violento só com ela. Ela presenciou ele ameaçando fisicamente e batendo em homens e mulheres. E quando as agressões eram com ela, muitas vezes os seguranças, assistentes ou motoristas presenciaram lá e não faziam nada. Os caras olhavam e não faziam nada, mas alguns pediam demissão depois que viram ela apanhar. E ela também contou que em 2011 ela estava namorando escondido com o rapper Kid Cudi. E durante uma freak-off, o Diddy descobriu. Nisso ele ameaçou agredir ela e disse que explodiu o carro do Kid Cudi. E adivinha? Logo depois o carro do Kid Cudi realmente explodiu. E por fim, ela confirmou que em 2023 ela aceitou um acordo de 20 milhões de dólares para não levar à frente uma ação civil contra o Diddy. Nesse dia o júri viu algumas provas que a acusação mostrou durante o depoimento da Cassie Ventura. Dentre as provas, tinham várias fotos dela com o olho roxo, a boca inchada, corte na testa e outros hematomas no corpo inteiro, né? Eles também exibiram só para o júri uns 7 prints de freak-offs diferentes, né? Que mostrava a Cassie com vários acompanhantes diferentes. Só o júri viu essas fotos. E a Cassie foi falando cada um que estava nas fotos com ela. Dia 15. Bom, começou o 4º dia de julgamento do caso Diddy e a Cassie Ventura voltou mais uma vez para o banco das testemunhas. Mas agora para responder as perguntas dos advogados do Diddy. Se prepara, vamos lá. Quando a Cassie foi interrogada pelos advogados, ela confirmou que ela amava ele e que ela acreditava que ele também amava ela. E ela disse também que concordar em participar de freak-offs era mais do que fazer o Diddy feliz, né? Tinha muito mais coisa envolvida. Eles mostraram para os jurados umas mensagens que ela e o Diddy trocaram durante o relacionamento deles. Em 2017 teve uma mensagem que ela disse que amava as freak-offs quando os dois estavam afim. Sobre isso a Cassie disse que ela falou por falar. Em outra mensagem que foi mostrada lá, a Cassie dizia pro Diddy que se sentia muito suja depois de um freak-off. E ela também falou que tanto ela quanto o Diddy tiveram relacionamentos paralelos enquanto estavam juntos e os dois sentiam ciúmes. Por isso, mesmo sendo uma coisa normal, né, dentro do relacionamento deles, ela escondia os casos que ela tinha porque tinha medo da reação do Diddy, né, como foi no caso do Kid Cudi. E ela também falou que ela e o Diddy usavam muitas drogas durante os anos de relacionamento. O advogado de defesa também fez uma série de perguntas para sugerir que o Diddy era dependente de substância e que nos períodos de abstinência ele ficava violento. Isso claramente foi uma estratégia do advogado para deixar transparecer que os picos de violência do Diddy eram em momentos que ele não respondia por si. Isso já era no fim da tarde e o juiz do caso disse que queria que a Cassie Ventura voltasse outra vez no dia seguinte para depor, mas que a defesa deveria terminar o interrogatório na parte da manhã para liberar a Cassie Ventura. A acusação falou que estava preocupada que o bebê nascesse nos próximos dias, então era para terminar logo os depoimentos dela. O Diddy esteve presente em todas as sessões, estava com cara de poucos amigos lá durante o depoimento da Cassie. Tava gostando não, galera. Ele também passou vários bilhetes para o advogado enquanto a Cassie Ventura era interrogada, mas o que estava escrito nesses bilhetes, né, a gente nunca vai saber. Dia 16. Bom, última sessão da primeira semana e a Cassie Ventura voltou para dar mais depoimentos e respondeu os advogados e promotores. Bom, a defesa perguntou se o Diddy estava sob efeito de substâncias quando bateu nela no hotel em 2016. Ela disse que não tinha certeza se sim. Tinha vezes que ele não lembrava de ter abusado dela, mas em outros momentos ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Segundo ela, sim, tinha plena consciência. E ela também falou que ele ficava violento e muito controlador quando ficava bravo com ela. E que era comum ele pegar o celular ou o passaporte dela. Aí o júri ouviu uma gravação da Cassie em 2014 brigando com um homem. Esse cara dizia que tinha visto um vídeo explícito dela e ela explicou que nesse dia ela teve medo que tivesse sido um vídeo vazado de uma freak-off. Durante o depoimento, ela confessou que sentia como se tivesse um segundo emprego com o Diddy, sabe? Como um profissional do sexo.
porque ela se sentia obrigada a participar das free coffees e fazer de tudo com os caras. Mas a defesa pediu pro juiz retirar essa resposta do registro e ele autorizou. Esse depoimento é muito forte, mas também é muito subjetivo. E é por isso que a defesa do Diddy conseguiu tirar esse depoimento dos registros. Isso poderia incentivar o júri a entender que ela podia ser um tipo de escrava sexual. Isso poderia prejudicar muito a situação do Diddy. Eles também questionaram o acordo judicial que ela aceitou fazer com o Diddy em 2023. E ela também disse que devolveria todo o dinheiro se ela nunca mais tivesse que lidar com as free coffees. E ela disse que se ela nunca tivesse que suportar essas festas, ela teria autonomia na vida dela. O depoimento da Cassie Ventura durou quase 20 horas ao longo de 4 dias. Depois disso, ela foi dispensada. Mas o dia continuou com mais uma testemunha, uma mulher chamada Yasin Binda. Ela foi um dos agentes especiais que trabalhava na divisão de tráfico de pessoas e ela teve na operação de prisão do Diddy em 2024. Bom, essa agente confirmou que revisitou o quarto do Diddy e foi ela que tirou as fotos dos milhares de frascos de óleo de bebê pela casa. O júri viu as fotos do óleo de bebê e também viu as fotos de objetos suspeitos como iluminação para vídeo, medicamentos, saquinhos com pó cor-de-rosa, cetamina, aquela mesma substância que o Matthew Perry ficou viciado e morreu, lembra? Enfim, também mostraram que foi encontrado êxtase e $9 mil em dinheiro numa pochete preta pendurada na cama. Essa pochete foi levada até o tribunal. No dia da apreensão, ela foi coletada pela polícia e ficou lá, dentro de um saco de provas. Essa agente pegou o saquinho, tirou a pochete e mostrou o dinheiro que estava lá dentro para todo mundo ver. Além disso, as drogas que estavam nas fotos também foram levadas para o júri ver ao vivo. Bom, depois disso, os promotores chamaram mais uma testemunha, a cantora Dawn Richard. Ela é ex-integrante do grupo Danity Kane, que foi formado pelo Diddy no reality show Making the Band da MTV. Ela trabalhou pro Diddy entre 2004 e 2011 e já de cara ela contou que presenciou o Diddy atacar a Cassie Ventura em 2009, quando ela estava na cozinha com Cassie, enquanto ela preparava comida pro Diddy. Olha a transcrição do que ela disse, abre aspas. Ele desceu as escadas gritando, hostil, perguntando onde estava sua comida e começou a bater na cabeça dela, chutá-la e jogá-la no chão na nossa frente. Ele foi até ela, pegou a frigideira com os ovos e tentou bater na cabeça dela, mas ela caiu no chão. Não parece que a atingiu totalmente. Parecia que ela caiu em posição fetal, já esperando o impacto. Depois ele arrastou ela pelos cabelos, escada acima, e colocou o braço em volta do pescoço dela. Então ouvi vidros quebrando e gritos lá de cima. Galera, Dawn Richard disse que não denunciou esse abuso porque ficou com medo do que poderia acontecer com ela também. Bom, o depoimento dela foi até aí. E para fechar o dia, o juiz atendeu um pedido da promotoria. Os promotores disseram que estavam com medo de divulgar os testemunhos com muita antecedência, com medo da defesa do Diddy interferir e obstruir os depoimentos. Em outras palavras, né? Eles estavam com medo de antecipar muito quem ia aparecer lá e dar tempo do Diddy ameaçar e as testemunhas darem para trás ou alterar o depoimento. Por outro lado, a defesa do Diddy disse que era importante saber com antecedência para poder preparar melhor as provas para o interrogatório. Mas o juiz deu razão para os promotores. E agora eles não são obrigados a divulgar lista de testemunhas com uma semana de antecedência, né? Como estava sendo até aí. Bom, galera, por enquanto é isso. Em breve tô trazendo mais um vídeo semana que vem com a atualização completa do que tá rolando, ok? Tô olhando os comentários agora e a gente se vê no próximo vídeo com a atualização completa. Se inscreve no canal, toca aqui agora, que eu vou trazer todas as atualizações de tudo que tá acontecendo no universo da cultura pop como um todo, ok? Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!